Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história e o tema de hoje é Revolução Russa. Bom, o que vem a ser uma revolução? Revolução é um acontecimento que ele vai romper com o modo de vida, com a administração, com a forma que o governo era administrado até então. A Revolução Russa, o acontecimento que vai romper, né, que vai romper com os moldes da época, vai acontecer em 1917, mas nós temos que entender como era a Rússia antes dessa revolução. O que gerou, né, o que acontecia na Rússia para gerar nas pessoas esse desejo de revolução. A Rússia, ainda no século XIX, era um país que tinha características feudais, tá? Ainda existiam pessoas vivendo presas à terra, como no regime feudal, que teria sido abolido no século XV. Então, 400 anos depois, a Rússia ainda estava nessa mesma forma de administração, nessa mesma forma de produção. Ainda assim, todos os países europeus já eram industrializados. A Rússia tinha uma indústria muito fraca, muito pobre. O carro-chefe da economia russa era a agricultura, a produção de grãos, em especial os grãos para produzir a vodka. Por isso que quando a gente fala de vodka, a gente lembra da Rússia. Bom, a administração da Rússia na época era uma monarquia absolutista, tá? A monarquia absolutista é quando o governante, ele governa com total poder e autonomia sobre os governados, tá? O regime de governo, né, além de ser monarquia absolutista, era chamado de czarismo, tá? Dessa forma aqui, ó. Czarismo. Vem o imperador é chamado de czar e czar vem de César, né? Dos imperadores romanos. Então, esse czar, ele era a lei. Não existia leis escritas que limitasse a vontade dele. Ele fazia tudo o que ele quisesse, tá bom? Então, a Rússia era um país que tinha fome, que era pouco desenvolvido, que necessitava de mudanças, e o czar era irredutível. Só fazia aquilo que ele quisesse. Por quê? Para a aristocracia, para os nobres, para o czar, tá tudo bem, tá? As coisas iam bem, porque faltava comida, era para a massa da população, para os trabalhadores pobres. Com isso, vai surgir dentre os partidos políticos ali na Rússia, um partido político chamado Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Esse Partido Social Democrata Russo, ele tinha ideias socialistas inspiradas nas ideias de Karl Marx. E esse partido, ele vem com ideias, o líder deles era o Lenin, e ele vem com ideias de uma sociedade dominada pelos trabalhadores, tá? Com o passar de algum tempo, dentro desse mesmo partido, do Partido Social Operário Democrata Russo, vai haver uma divergência de pensamentos, de opiniões, e esse partido vai se dividir em dois grupos. Esses dois grupos, guarda bem o nome, bolcheviques, tá? Bolcheviques significa maioria em russo, e mencheviques, que significa minoria em russo. Qual era a diferença entre o pensamento desses dois grupos? Os mencheviques acreditavam que o socialismo deveria chegar ao poder na Rússia de forma pacífica, através das eleições. Vamos conquistar a população, vamos espalhar essa ideia socialista, vamos conquistar essa população com isso. Já os bolcheviques, eles achavam que deveria ser uma tomada de poder, uma luta armada, uma tomada de poder, né? Tirar o governo até então e instaurar um governo operário na Rússia,
tá? Um governo operário, um governo de trabalhadores na Rússia. Então, aí se separaram esse grupo. Foi nesse momento, né, que surgiu a expressão que hoje nós ouvimos falar muito de direita e esquerda, tá? Essa opinião, essa ideia de direita e esquerda, tá? Surgiu nessa época. Os mencheviques eram vistos como a direita e os bolcheviques vistos como a esquerda, tá? Os dois tinham as ideias socialistas, mas um gostaria de ser pacífico através das eleições e o outro através de revolução armada. Tá, mas então, se a situação da Rússia era tão ruim assim, por que ninguém fazia nada? Porque todas as tentativas de protesto anterior a isso foram sufocadas pelo czar, que tinha um apoio total do exército, tá? Todos os governos autoritários, eles só se mantêm no poder graças ao apoio do exército, porque uma pessoa sozinha, ela não vai manter um país sob seu domínio, certo? Mas aí o que vai acontecer? Entre 1904 e 1905, a Rússia vai se envolver em uma guerra contra o Japão. E isso vai piorar a situação econômica da Rússia. Financeiramente, a Rússia vai perder muito dinheiro e também muitas pessoas vão morrer nessa disputa. Além da Rússia sair derrotada dessa guerra, vai perder bastante territórios, o que não vai agradar a população. O que acontece? Em 1905, um grupo de pessoas vai fazer uma passeata de forma pacífica, né, com cartazes na mão, pedindo melhorias de vida, melhorias de condições, melhorias de trabalho, tá? E né, como finalizar essa passeata, vai parar em frente ao Palácio de São Petersburgo, que é onde ficava a sede do governo do czar ali. O que vai acontecer? Simplesmente do fato das pessoas estarem ali com esse protesto, o czar vai mandar o exército abrir fogo contra os manifestantes. E nisso, né, a Rússia é um país que fica no hemisfério norte, é um país enorme, é um país onde faz muito frio. Essas pessoas morrem e o chão, né, ali de frente ao Palácio de São Petersburgo a neve vai ficar toda vermelha e esse acontecimento vai ficar chamado de Domingo Sangrento, tá? Porque muitas pessoas morreram e isso marcou, tá? Nisso a população, né, isso gera um burburinho, uma agitação, uma inquietação na população e o czar pensa assim, opa, eu preciso fazer alguma coisa para que eu não perca o controle da situação, para que eu não perca esse governo, o apoio dessa população e etc. O que ele vai fazer? Ele vai convocar uma assembleia constituinte, o parlamento, para poder fazer leis, tá? Ó, vamos lá, vou convocar pessoas para fazer leis, eu não vou mais fazer tudo aquilo que eu quero, eu não vou ser mais a lei, etc. Esse parlamento vai ser chamado de Duma, D-U-M-A, tá? E aí essa Duma era encarregada de fazer essas leis para a Rússia. Só que aí o que acontece? Passado algum tempo, né, a poeira vai se abaixando, as pessoas vão se esquecendo um pouco das coisas, ninguém mais estava ameaçando tomada de poder, o czar dissolve a Duma e volta a agir autoritariamente de novo. E aí, como se não bastasse tudo de ruim que estava acontecendo com a Rússia, o que acontece? Em 1914, tem o início ao quê? Primeira Guerra Mundial. E a Rússia é um dos primeiros países a entrar na Primeira Guerra. Isso vai afundar a Rússia ainda mais. A Rússia vai ter a campanha mais desastrosa da Primeira Guerra Mundial. Os seus soldados eram despreparados, mal alimentados, as suas armas eram obsoletas, ultrapassadas, e isso fez com que a Rússia tivesse uma baixa muito grande na Primeira Guerra Mundial. Milhares de soldados morreram, milhares de soldados russos morreram durante a Primeira Guerra Mundial. E o czar, que o nome dele era Nicolau II, ele
se recusava a tirar a Rússia da Primeira Guerra. Nisso, o que acontece? Após a entrada da Rússia da Primeira Guerra, pessoas vão se manifestar, fazer um protesto novamente para pedir, né? Depois de muitas mortes, isso já tinha passado algum tempo, as pessoas vão pedir que o czar tire o exército russo da Primeira Guerra, né? Não tinha comida, as pessoas tinham fome, estavam morrendo de frio, e o exército, e a pessoa indo para a guerra e morrendo, as pessoas ficando sem seus pais, sem seus filhos, naquela condição. Então, a população vai pedir ao czar que retirasse a Rússia da Primeira Guerra. Isso é fevereiro de 1917, tá? Nisso, o que o czar faz? Ele manda novamente o exército abrir fogo contra os manifestantes. Só que o diferencial, o que acontece? O exército se recusa a abrir fogo contra a população. E aí o czar vê que ele perdeu o apoio do exército. E aí ele é forçado, ele abdica do trono, ele renuncia ao trono, ele deixa o trono vago, vai embora. Isso é chamado de Revolução de Fevereiro ou Revolução Branca. Por quê? Foi o início das mudanças que aconteceram na Rússia e é chamado de branca porque não teve conflito armado neste momento, tá? Então aí, o que acontece? A Duma, que é o parlamento, lembra? Vai instituir um governo provisório. Olha, vai ficar esse governo aqui provisoriamente até nós criarmos leis para nós vermos o que vai acontecer com a Rússia a partir de então. E aí, o que vai ocorrer? Esse governo provisório vai se mostrar tanto igual como o do Nicolau II, como pior. Vai ser um caos, tá? Não vai beneficiar a população, que era o que mais precisava. E o que vai acontecer? O Lenin, que era o líder do Partido Comunista, tinha sido exilado na Suíça, porque o Nicolau II achava que as ideias dele eram ameaçadoras. Nisso, Lenin fica sabendo que o Nicolau II abdicou o trono e, com o apoio secreto da Alemanha, ele volta para a Rússia, tá? Mas vamos pensar o seguinte: a Alemanha não era contrária à Rússia na Primeira Guerra? A Alemanha, nesse momento, apoia a Rússia, né? Apoia o Lenin a voltar para a Rússia, com a ideia de desestruturar o governo que existia para que a Alemanha se beneficiasse disso no resultado da Primeira Guerra. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. O Lenin chega ali na Rússia com 2 lemas primordiais. O primeiro, pão, paz e terra. Ele fala o seguinte: a população precisa de pão, paz e terra. E o que o governo tá dando? Tá dando miséria, tá dando guerra e tá deixando a terra na mão de um pequeno grupo de pessoas que são os latifundiários. Nós temos que mudar isso. E o segundo lema dele é todo o poder aos sovietes, tá? Sovietes foram grupos de trabalhadores que se formaram depois do Domingo Sangrento, daquele episódio. Esses sovietes foram grupos que se formaram em todas as cidades da Rússia, responsáveis por espalhar a ideia socialista e convocar e recrutar pessoas para uma possível revolução, tá? A importância desses sovietes se dá, que a gente percebe que quando ocorre a revolução, de fato, o nome da Rússia passa a ser chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você vê a importância desse grupo, os sovietes, aí para a revolução acontecer. Então aí o que acontece? O Lenin volta com esses lemas: pão, paz e terra, todo o poder aos sovietes. O que vai acontecer? Ele vai, junto com o Partido Bolchevique, ele vai tomar o poder, né? Ele vai destituir o governo provisório e ele vai instituir
um governo bolchevique na Rússia. Esse movimento vai ser chamado de Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha. Vai ser nesse momento, outubro de 1917, que vai acontecer de fato a chamada Revolução Russa, tá? E aí o Lenin vai começar as mudanças ali na Rússia para instituir o socialismo na Rússia, tá? Só que de início, né? Só que o governo do Lenin começa a se mostrar bastante autoritário aqui na Rússia, ali na Rússia. As organizações de trabalhadores, os sindicatos, teriam que obedecer às regras do governo, tá? O Lenin começa a fazer o quê? Os produtores rurais, aquela pessoa que produz arroz, trigo, milho, né? Ele vai tomar a produção dos agricultores, tomar mesmo, ele vai confiscar e aí ele vai distribuir igualmente entre a população que não tinha acesso a alimento, certo? E aí, só que aí existem alguns pontos positivos. Ele vai reconhecer a posse da terra aos servos. Lembra dos servos do regime feudal? Olha, você trabalhou 10, 15, 20 anos nessa terra. Essa terra agora é sua, tá? Mesmo que ele roubou, né? Ele roubou ali a produção dos agricultores, ele vai alimentar a população que passava fome. E o principal, que era o pedido da população há muito tempo, ele tirou a Rússia da Primeira Guerra. Fez um acordo com a Alemanha, né? E tirou a Rússia da Primeira Guerra, na qual ele cedeu vários territórios para a Alemanha, fato que desagradou algumas pessoas, mas isso estava encerrado, a Rússia saiu da Primeira Guerra. E aí o que acontece? Por causa dessas decisões autoritárias que o Lenin toma, ele também vai mudar o nome do partido bolchevique para Partido Comunista e ele vai instaurar o unipartidarismo na Rússia. O que é isso, professora? Unipartidarismo vai ser onde somente um partido pode existir naquela nação. E no caso, o único partido seria o Partido Comunista, né? O antigo Partido Bolchevique. E aí o que vai acontecer? Todos os opositores, né? Os mencheviques, que a partir de então ficaram na ilegalidade, os aristocratas que eram a favor da volta do czar, todas as pessoas que eram contrárias se juntaram para poder formar um exército branco para poder fazer frente ao Lenin, tá? O Lenin cria o Exército Vermelho e vai ter início ali na Rússia uma guerra civil que vai durar de 1918 até 1921. E nisso vai afundar a condição da Rússia, né, no caso agora União Soviética, muito mais. Com isso, o desenrolar do tempo, o Lenin vê que ele precisa tomar algumas decisões para poder ganhar essa guerra de fato. E aí ele vai decretar o comunismo de guerra. O que vai ser esse comunismo de guerra? Algumas decisões que ele vai tomar para ajudar ele a vencer essa guerra. A primeira, ele vai confiscar, né, os grãos que ele já estava confiscando, e ele vai beneficiar a alimentação dos soldados, tá? Do exército. Ele vai tomar dinheiro de pessoas, de contas, para poder financiar o exército, tá? Nesse momento, a inflação, tá? A inflação vai chegar a níveis altíssimos que o dinheiro vai até parar de circular, tá? E outra decisão que ele vai tomar nesse momento do comunismo de guerra é estatizar todos os setores da economia. Ou seja, eu tenho uma confecção, né? Eu trabalho com fazer confecção, camisetas. Essa confecção não vai ser mais minha, essa fábrica não vai ser mais minha, vai pertencer ao Estado. Tudo vai pertencer ao Estado, certo? Ao Estado, ao governo, tá? Ele vai acabar com o comércio, ele vai acabar com o trabalho assalariado.
E aí, com essas decisões, né, básicas, o Lenin vence a Guerra Civil. E a Rússia está afundada na crise. Para tentar reerguer a Rússia, tá? O Lenin decreta a nova política econômica, NPE, tá? Nova política econômica, que segundo ele, nos dizeres dele, era como se a Rússia desse um passo para trás para dar dois para frente. Porque basicamente era introduzir práticas capitalistas na Rússia para reestruturar a economia russa, para que depois eles voltassem a ser socialistas novamente. Então ali ele vai permitir a volta do comércio, ele vai permitir trabalho assalariado, ele vai permitir um pouco de propriedade privada, ele vai dar aí um pouco de abertura, tá? Mas aí o que vai acontecer? Em 1924, o Lenin, que já estava doente, ele morre. E aí dentro do Partido Comunista vai ter uma briga pela sucessão, né? Para ver quem vai substituir o Lenin aí. E os dois nomes eram Joseph Stalin, tá? E o Leon Trotsky, tá? O Stalin, ele começou como militante, como uma pessoa ali que era membro do partido, né, bolchevique antigamente, e foi crescendo ali dentro do partido e acabou ficando bem famoso ali no partido. O Leon Trotsky, ele era menchevique, mas aí ele passou a ser a bolchevique e se tornou muito parceiro de Lenin, tanto que na tomada do poder, na Revolução de Outubro, o Trotsky estava junto com Lenin, os dois eram muito amigos, tá? Qual era a diferença entre os dois, né? Os dois achavam que a Revolução Socialista não deveria acontecer só na Rússia, que deveria ser uma revolução global, que deveria acontecer no mundo todo, né? Essa revolução deveria se espalhar para o mundo todo. A diferença entre os dois era que o Trotsky achava que a revolução teria que acontecer naquele momento, aproveitar que já estava naquele clima revolucionário na Rússia e espalhar a revolução para a Europa e para o resto do mundo. Já o Stalin achava que deveria fazer da Rússia uma nação forte, tá? Estruturada, para depois espalhar essa revolução para o resto do mundo. Só que aí o que vai acontecer, né? No caso, dentre as duas ideias, o Stalin ele vai acabar vencendo e ele vai implantar o que nós vamos chamar, ficar conhecido como stalinismo, tá? Que vai ser uma forma de governo bem autoritária, que o Stalin vai se mostrar um governante muito autoritário e muito sanguinário, perseguidor dos seus opositores, tá? O Stalin, chegando ao poder, ele vai decretar os planos quinquenais, tá? Que vai desenvolver a economia industrial, tá? A nova política econômica do Lenin beneficiou a agricultura e prejudicou as indústrias. Os planos quinquenais vão beneficiar a indústria e prejudicar a agricultura. Vamos ver por quê. Ele vai construir fábricas, ele vai construir usinas de energia, ele vai aumentar o número de emprego, ele vai melhorar a educação, vai contratar professores, vai construir universidades, vai apoiar o desenvolvimento científico, tá? Só que aí o que vai acontecer? Com toda a posse de terra, com todas as áreas rurais ali da Rússia, da União Soviética, vai ocorrer a coletivização forçada das terras. Ó, você é dono dessa fazenda, você é dono dessa terra, desse sítio, a partir de hoje essa terra não é mais sua, essa terra é do governo, tá? Você tirava quantos milhões dessa terra por mês? A partir de agora, você vai tirar no máximo 10%, porque o resto vai ser do governo, tá? Nesse período ficou um grupo que era chamado de kulaks. Esses kulaks, eles protestaram contra essa coletivização das terras, sacrificando o seu próprio gado para que ele não pudesse ser utilizado pelo governo.
Então, acredita-se que cerca de 50 a 70% do gado ovino e bovino da Rússia nessa época morreu sacrificada graças a esse protesto dos kulaks, tá? O Stalin, ele vai ter o período do governo dele que vai ser chamado de Grande Terror, tá? O que vai ser esse governo chamado de Grande Terror? Vai ser como se fosse uma caça às bruxas dentro do próprio Partido Comunista. As pessoas que discordavam dele em um ponto, ou que ele achava que a pessoa tinha algum prestígio que pudesse ameaçar a posição dele no governo russo, ele mandava matar, tá? Ele acusava de traição, ele mandava matar. Ah, mas como assim? Sem mais nem menos? Essa pessoa era torturada e no auge da tortura essa pessoa acabava confessando até o que não havia feito para se livrar da tortura e essa pessoa era morta. Foi nesse momento que ele descobriu que o Trotsky, lembra o que disputou a liderança do partido com ele? Que o Trotsky tinha fugido da Rússia para o México. Mas por que o Trotsky fugiu do México, da Rússia para o México? Porque o Trotsky namorava uma pintora mexicana famosa, a Frida Kahlo. E nisso o Stalin descobriu o Trotsky no México e em 1940 manda matar ele, certo? O Stalin, né, ele vai se mostrar perseguidor, sanguinário, né, comparado ao regime nazista. O stalinismo é muito comparado ao nazismo. Como o nazismo tinha os campos de concentração nazista, o stalinismo também tinha os campos de trabalho forçado, que era na Sibéria, onde as pessoas trabalhavam num frio de até menos 40 graus até morrer, tá? Trabalhavam exaustivamente, quando não morria de fome, era de frio ou de cansaço, certo? Então, costuma-se dizer que existe uma diferença entre os campos de concentração nazista e os stalinista. Se chama o nazista de extermínio e o stalinista de trabalho forçado. Mas nos dois casos resultava em extermínio e morte. Então, em suma, né, trocando em miúdos, era a mesma coisa. Bom, o Stalin ele vai apoiar um desenvolvimento tecnológico muito grande durante o governo dele. Ele vai apoiar a construção de bibliotecas, de escolas, de universidades, a medicina vai melhorar, só que não vai ser toda a população que vai ter acesso a esse grupo de serviços, tá? Vai ser só um grupo chamado de nomenclatura, que eram as pessoas que pertenciam aos altos cargos do governo ou as pessoas que eram vistas como intelectuais. Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Os comunistas, né, as pessoas do Partido Comunista, eles eram contra o governo do czar, que governava só para os nobres e para a aristocracia, que era o grupinho deles fechadinho ali e não beneficiava a população que mais necessitava. Mas o que aconteceu no governo do Stalin? O grupo que era a nomenclatura também beneficiava de coisas que não era para todo mundo também. Então, acabou que só trocou o nome das classes e a população, que era o que mais precisava, acabou não sendo beneficiada em suma das coisas. Um ponto principal dos regimes autoritários, como o stalinismo, o nazismo, vai ser a propaganda de governo. O que essa propaganda vai fazer? Ela vai ser responsável por passar a imagem do governante de líder ideal, de protetor da nação, tá? O Stalin era visto como amigo das crianças, como sábio protetor da Rússia, tá? Ele se comparava a Lenin, a Karl Marx a todo momento, como se ele fosse o salvador daquela nação. Então, muitos historiadores dizem que o Stalin só ficou no poder tanto tempo, por quê? Porque ele tinha 3 pontos no seu governo, que era a propaganda, que era a melhoria das indústrias, que fez desenvolver a economia russa, e a fase do terror, porque eu tenho que concordar com as decisões dele, porque senão ele vai mandar me matar,
tá? Então, vamos dar uma relembradinha nos pontos que nós falamos nessa aula. Rússia czarista, com características feudais, a população com fome e etc. A guerra contra o Japão, que vai fazer a economia da Rússia piorar, perder territórios e perder pessoas. O Domingo Sangrento, tá? Que vai fazer com que as pessoas tenham uma insatisfação aí. A convocação e a dissolução da Duma, né, pelo Trotsky, não, pelo Nicolau II, a entrada da Rússia na Primeira Guerra, o czar abdicando ao trono quando perde o apoio do exército, a volta do Lenin com os lemas pão, paz e terra e todo o poder aos sovietes, a Revolução Russa de fato em 1917, outubro de 1917, o início do governo bolchevique, a guerra civil entre exército branco e exército vermelho, o comunismo de guerra para conseguir que ele vencesse essa guerra, a nova política econômica, que são algumas características capitalistas para reestruturar a economia da Rússia, a morte do Lenin e a instauração do stalinismo, tá? Os planos quinquenais com o desenvolvimento da indústria e as perseguição dos opositores, que vai ser a fase do grande terror. E aí nós temos o final do processo revolucionário russo, né? Mais pra frente nós vamos ver a entrada da Rússia na Segunda Guerra, mas é assunto para a próxima aula. Espero que tenha sido claro e qualquer dúvida a gente se fala.